Pessoal, sejam muito bem-vindos oficialmente ao nosso webinar. Hoje a gente vai falar sobre o nosso lançamento de produto. O Arthur vai apresentar para vocês um pouquinho sobre os nossos novos investidores e eu vou passar a palavra para o Arthur e qualquer coisa, estou por aqui. Arthur, é com você. Fechou. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês aí que não me conhecem ainda, eu sou o Arthur, Arthur Turra, sou do time de pré-vendas de soluções aqui da Goodwe. Eu estou muito feliz de fazer esse webinar, de apresentar essa nova linha de produtos, uma potência tão chave e estratégica para o nosso mercado, que é o 75 kW. Então já vou dar início. Então vamos falar de fato do nosso tema de hoje, que são os inversores 75 kW da Goodwin, novo lançamento. Então, essa é a carinha deles. A gente tem o 75 kW 220 e o 75 kW 380, sendo o primeiro da linha GT e o segundo da linha SMT. E por que que o 75 kW ele é tão famoso, né, no mercado brasileiro? Por que que ele é tão importante, ele é chave? Porque a gente sabe que tem uma categoria na nossa regulação, né, das concessionárias que passou de 75 kW, a gente pula uma etapa, a gente pula uma categoria que tem muito mais rigor técnico e uma série não vou dizer obstáculos, mas de checks que a gente precisa fazer para fazer uma instalação acima de 75 kW. Então, na microgeração, é limitada até 75 kW. E por isso que ela é uma potência muito chave. A gente tem diversas empresas, instaladores, que são especializadas em fazer instalação de 75 kW, justamente por conta dessa limitação das nossas concessionárias, da nossa regulamentação. Então a gente reformulou a nossa linha. Eu vou comparar a linha antiga nossa com essa nova, para vocês verem o que mudou, porque ela está tão interessante, está tão atrativa e, claro, com um ótimo custo-benefício. A gente vai falar mais para frente também aonde você pode fazer sua cotação, entrar em contato com o pessoal. Já de cara, eu já vou citar alguns pontos. O 75 kW 380, que é o SMT, ele tem 6 MPPTs, o 220 tem 8, e alguns pontos chaves. Ele tem uma alta eficiência, uma alta qualidade Goodwin que vocês já conhecem, ou se ainda não conhecem, convido aqui a dar esse voto de confiança, porque eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar, e claro, as pessoas que são nossos clientes podem atestar a nossa qualidade e nosso comprometimento. Corrente de entrada por MPPT. Então, 42 amperes por MPPT. Essa é uma corrente bem elevada, justamente para a gente conseguir operar com os módulos mais atuais que a gente encontra no mercado. Emissão de ruído otimizado, o ruído que é algo bem crítico. A gente sabe que tem cliente que reclama do ruído, outro cliente que quer zero ruído. Então a gente entende isso como um ponto-chave e e dá a devida importância. O DPS tipo 1 e tipo 2, né, o tipo 1 mais tipo 2, ele é opcional, tá? Ele como padrão, eu vou mostrar para vocês, vai o tipo 2, mas caso precisem dessa proteção um pouco mais específica, a gente consegue fornecer com esse tipo de proteção também. Compatibilidade de acessórios, a gente sabe que hoje é muito comum em falar em zero grid, em comunicação de múltiplos inversores. Então, esses equipamentos que eu vou mostrar para vocês já é compatível com os nossos principais acessórios. Então, o GM330, que é o nosso Smart Meter para inversor individual. Vou mostrar também um pouco mais para frente um diagrama de aplicação. O EasyLogger 3000C. A combinação desses dois anteriores que eu falei para fazer o controle de exportação e monitoramento de múltiplos inversores. E, claro, o nosso dongle Wi-Fi, o nosso stickerzinho que vai com todos os inversores também, que você já é comum no mercado, né? O dongle Wi-Fi, para a gente fazer a comunicação na internet. E, por fim, o SEC1000, que aí sim para grandes usinas, para uma grande quantidade de inversores. O comparativo que eu falei para vocês, então, quem é um pouco mais antigo no mercado já deve ter visto esse nosso inversor, o vermelhinho, é um 73 KLV HT, e fazendo uma leve comparação do que mudou do modelo anterior, que é esse vermelho, para o modelo novo, que é esse branco. Uma das principais mudanças que a gente vê é de 12 MPPTs, ele passou a ser 8 MPPTs. A gente entende que, por ser uma utilização em usina, em grande escala, a gente preferiu fazer a redução da MPPT, consequentemente, colocar um preço mais atrativo
e aumentar a corrente máxima permitida nesse inversor. Então, usinas em solo não tem grande necessidade de várias MPPTs. Então, por uma decisão estratégica, nós reduzimos esse número para ficar competitivo no mercado, mas sem perder a qualidade e a usabilidade desse equipamento. Uma das grandes diferenças foi o aumento da corrente do por MPPT. Então, de 30 amperes, a gente passou a ter 42, sendo duas entradas por MPPT. Então, se no de 8 MPPT que a gente tem agora, a gente tem 16 entradas, cada uma vai ter 21 amperes de capacidade. Então, é um valor muito expressivo para que a gente consiga operar com os módulos mais comuns que a gente tem no mercado hoje, que está virando tendência. A tensão máxima de entrada também, nós temos antigamente que era 800 volts, ela se manteve para 800 volts, mas a grande diferença está na tensão de operação, que foi de 650 para 800 volts, que é um valor expressivo, ou seja, a gente consegue colocar até mais dois, três módulos, dependendo, numa string, que vai impactar na quantidade total que a gente consegue atingir. E nessa capacidade total que a gente está falando, do overload, também houve aumento. Então, de 150%, a gente foi para 200% de overload. Tem uma mudança de nomenclatura, né? Alguns estão acostumados com 50% de overload, outros 150%. Então, a gente pode falar que esse daqui é 200% de overload ou 100% para quem está acostumado com esse tipo de nomenclatura. O fato é que esse de 75 kW, ele pode chegar a 150 kW-pico de potência na entrada, em módulos. Então, isso é muito interessante justamente porque a gente consegue ficar no limite da nossa regulamentação, né, da concessionária que exige, para a gente não ultrapassar aquela categoria que eu falei, mas também aproveitar o máximo de módulos que esse equipamento permite, ou seja, 150 kW-peak, um valor bem expressivo. Antes, o FCI, ele era opcional. A gente não tinha, claro, as normativas aqui no Brasil ainda em vigência, mas agora a gente tem já integrado a esse equipamento o FCI 3.0, que eu vou falar um pouco mais para frente também. De eficiência, nós tivemos também um aumento de 98,4 para 98,8. Pode parecer pouco? Ah, Arthur, mas é só 0,4%. Mas a gente tem que pensar que esse equipamento, né, se a gente colocar numa usina de solo, ela vai estar na inclinação ideal. Então, ela já vai extrair a máxima eficiência do seu sistema. E a gente está conversando aqui no sistema fotovoltaico que vai durar 10, 15, 20 anos. Então, pensa o quanto esse 0,4 a mais de eficiência vai impactar lá na nossa conta final. Então, um valor bem expressivo. Pode parecer pouco, né, no primeiro momento, mas quando a gente vê o longo prazo, a vida útil do equipamento, a gente tem um valor expressivo no final. O peso também, de 98 quilos, foi para 88. Então, pode parecer pouco também, 10 quilos a menos só. Mas se a gente pegar como proporção, é 10%. Então, pensa, você está cotando um sistema lá com o seu distribuidor e ele te dá 10% de desconto. É bastante, não é? Da mesma forma, a redução de peso também foi bem expressiva aqui, 10% de redução. E outro grande ponto-chave nosso dessa evolução da linha é que agora ele suporta módulos de 210 milímetros, aqueles módulos que a gente tem um pouco mais gordinho, que tem uma corrente um pouco mais alta. Agora ele pode colocar esses módulos uma string por entrada. Antes, a gente poderia fazer o uso desse módulo, só que usar apenas uma entrada das duas. Então acaba que de 12 MPPTs, em vez de 24 entradas, você poderia usar apenas 12. E aí uma, consequentemente, ficaria vazia. Por quê? Justamente por conta da alta corrente do módulo. Agora não, você pode fazer total uso do equipamento justamente por conta da entrada dela de ser 21 amperes por entrada. Então, um valor bem expressivo. Então, igual eu comentei, o comparativo, né, com o modelo anterior, além de ele estar mais leve, ele está menor em relação ao anterior. Pode ser pouco, né, 10%, mas vamos fazer aquele exercício que eu falei do valor. 10% de desconto. Quem não ia querer, né? Então, ele acaba ficando muito melhor para você manusear, para você transportar, e isso vai impactar lá na frente no valor final. Em paralelo, a gente também tem o comparativo com o modelo anterior, 380, com o novo modelo. Então, o KHT e o SMT novo. Então, novamente, ele saiu para ser vermelho, agora ele está branco. Ao invés de 10 MPPTs, agora ele tem 6 MPPTs. Ele também manteve igual o anterior
42 amperes por MPPT, então 21 amperes por entrada. Você já pode utilizar esses módulos maiores. A tensão de entrada e de operação se manteve o mesmo, que é padrão no mercado hoje em dia, tanto o 220, né, aquela faixa que eu falei para vocês, quanto essa também já é padrão, os inversores 380 operarem dessa forma, mas a gente tem um aumento do overload também. Então, de 150%, ele foi para 180%. Então, um valor bem expressivo, a gente tem esse ganho justamente para conseguir trabalhar naquela faixa que eu falei para vocês. Similar, a gente também tem o AFCI, que era opcional antes, mas agora é o 3.0 que eu vou comentar com vocês mais para frente. A eficiência se manteve a mesma, então 98,6 se manteve. Agora é um valor bom, valor excelente, é, trabalhado no mercado também. Então pode ter certeza que você vai conseguir operar de maneira eficiente no seu sistema. E aí a gente entra no ruído. Ele foi de 72 decibéis para 65. Pode parecer pouco também, mas a gente vê que no ambiente mais silencioso, essa diferença faz de fato diferença. E o peso, aqui a gente tem um matador de 93,5 quilowatt, não, desculpa, quilogramas, que é similar ao modelo anterior, né? Ele é a mesma família, HT, mas agora a gente passou para 64 quilos da nossa linha SMT. Então, uma redução muito expressiva. Esse sim, você consegue de fato pesar ele, que você vai ver a diferença tentando carregar ele. E novamente, ele suporta módulos de 182 e 210 milímetros, os modos mais atuais, igual eu falei para vocês no caso anterior também. Então, olha o quão impactante esse valor é. 35% mais leve e 30% menor. Se antes a gente tinha 10% na linha GT, né, do HT para o GT, agora do HT para o SMT, do 380, ele é ainda mais leve e ainda menor. O que que isso impacta? Isso impacta que o seu distribuidor ele vai conseguir importar mais inversores por container, consequentemente ele vai pagar menos frete, porque ele vai aumentar a quantidade, então vai diluir nessa quantidade. Para chegar para você, instalador, integrador, ele vai pagar um valor menor também, porque o frete ele é relacionado ao peso e ao volume. Então, se a gente diminuir isso, fica atrativo não só para o distribuidor importar de nós, mas também vender para você. E você consegue diminuir esse valor para passar para o seu cliente final. Então, é uma cadeia de benefícios que vai passando até chegar no seu cliente final, para ele ser beneficiado com todas as mudanças. Por isso que aqueles 1.000 funcionários de P&D que a gente tem é tão importante, porque é só através da linha da pesquisa e desenvolvimento que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Mudar o inversor, a topologia interna dele para ficar mais leve, menor, sem comprometer a qualidade, sem comprometer a eficiência também. Falar um pouco das características técnicas, eu sei que eu já abordei um pouco aqui na minha fala, então a gente vai revisar algumas delas. Lado agora os inversores, todos eles, tá? 10 anos de garantia. E um fato que a gente gosta de salientar é que ambos já estão tanto na portaria 140 do Inmetro, quanto na 515, que é um pouco mais recente, da FCI ali para inversores de 75 kW. Então a gente vê que esses equipamentos já estão totalmente habilitados para operar no Brasil, inclusive quando o próximo método começar a valer no meio desse ano. Então, igual eu coloquei ali na observação, né? O AFC ele vai ser obrigatório a partir de maio de 2025 para todos os inversores até 75 kW. Então, todos na nossa linha, desde o monofásico até os 125 kW, já tem AFC integrado. E esse daqui não poderia ser diferente. DPS-CC tipo 2 já integrado, a chave seccionadora, né, a chave CC, Wi-Fi integrado no logger. A recuperação PID é um opcional, então se você vai fazer alguma usina, ou, às vezes uma licitação, um cliente mais exigente que precisa ter a recuperação PID, a gente consegue fazer com esse opcional, também tem essa possibilidade. Não é todos os equipamentos do mercado que possuem esse diferencial, né? Às vezes só inversores maiores, de 150, 200 kW, mas o nosso, nesse 75, já está disponível. E claro, a compatibilidade com os acessórios que eu comentei com vocês lá no início da apresentação. Então, igual eu falei, eu deixei um slide específico justamente para a gente falar desse diferencial, que é a utilização dos módulos de 210 milímetros. Então, o de 182 já é mais comum no nosso mercado, né, que são aqueles 550 watts, mas os 210 ele está
chegando aqui no Brasil, já está bem famoso, módulos até mesmo da nova tecnologia, né, HJP. Então, esse equipamento você consegue utilizar todas as strings. Então, se ele tem 12 no caso do SMT, se ele tem 16 no caso do IGT, você vai conseguir fazer a utilização dele. Eu até coloquei um exemplo de dimensionamento para a gente conversar aqui. Falando um pouco do funcionamento dele, né, de como ele opera, então ele tem uma tecnologia refrigerada avançada. Se você já conhece o nosso equipamento, você sabe que as ventoinhas são de fácil acesso e nesse equipamento não poderia ser diferente. Vocês podem ver ali atrás do inversor, em amarelo, 4 fãs e ele parece ter uma alça ali, né? E é justamente uma alça mesmo, porque você consegue desparafusar e você puxa esse conjunto de ventoinhas para fazer a limpeza dela, para fazer a substituição caso tenha algum problema, justamente para facilitar para você, integrador, não perder tempo lá na casa do cliente, para não ter que mandar o inversor para a gente ou fazer algum tipo de troca mais dificuldade, ter que tirar o painel frontal. Não, o nosso a gente consegue fazer justamente essa mudança da ventoinha facilitada porque a gente sabe, nem todo ambiente é ideal, a gente sempre procura colocar no local mais abrigado possível, onde não tem passagem de animal, mas a gente sabe que nem sempre é possível. A gente sabe que sempre uma barata, uma aranha, uma lagartixa dá um jeito de entrar ali no inversor e tampar essa ventoinha e você consegue fazer essa remoção, essa manutenção muito mais facilitada. E claro, com uma refrigeração avançada, com um sistema, né, de dissipação juntamente com essas ventoinhas inteligentes para fazer essa melhor distribuição da temperatura. E alinhado a tudo isso que eu falei, ele está capacitado para operar em temperaturas adversas. Aqui no Brasil, claro, a gente nunca vai chegar em menos 30 graus Celsius, mas esse inversor, claro, não é só para o Brasil, a gente comercializa ele para o mundo inteiro, então tem que ser habilitado, tem que ser possível operar em condições extremas, então tanto nas temperaturas baixas quanto nas altas temperaturas, que é o caso aqui do Brasil, pode chegar a temperatura ambiente até 45 graus, 50 graus, e esse equipamento ele consegue operar. Então a gente consegue ver no gráfico ali da direita que a 40 graus o inversor ele até consegue sair 1,1 da potência nominal dele. E quando a gente passa para 45 graus, aí sim ele vai sair a nominal ainda. Então a gente tem equipamento no mercado, por exemplo, que passou de 40 graus, a gente já começa a ter o derating, que é aquela queda na eficiência, aquela queda na potência, justamente porque o equipamento interno, né, os componentes eletrônicos, eles estão estressados. A gente sabe que equipamento eletrônico com temperatura não se conversa bem, e por isso que é tão importante que até a gente estender ao máximo essa temperatura. Então, enquanto o outros já começa a derating, essa queda de potência ali em 40 graus, o nosso ele vai se manter na potência nominal dele 75 até 45 graus de temperatura ambiente, não a temperatura interna dele que vai ser consequentemente maior. E aí sim, só depois disso que ele passa a ter essa queda. Então você tem uma geração por um tempo muito mais prolongado, muito mais certeza que você vai, de fato, atingir aquilo que você prometeu para o seu cliente. E isso a gente vê em diversas aplicações, como, por exemplo, ideal para várias angulações. Não é tão comum, né, claro, em usinas de solo, mas às vezes pega uma indústria onde tem algumas quedas de telhado, alguns edifícios separados. Então, com 8 ou 6 MPTs, a gente consegue trabalhar, consegue fazer essa instalação. E P66 justamente para proteger contra água, poeira. A gente, claro, não recomenda fazer instalação em ao ar livre, até mesmo vocês podem ver no manual, pelo menos colocar debaixo de uma marquise, debaixo dos módulos. Mas se tiver algum respingo de água ali, uma chuva forte, ele é resistente IP66. A área de maresia é um opcional, tá? A proteção C5, que a gente chama. Então, caso você vá fazer uma instalação nesse tipo de ambiente mais hostil, tem uma salinidade, né, maior, você consegue fazer essa mudança para proteção C5. E o FCI 3.0, que é aquele que eu vou comentar mais para frente também. E ele também permite a redução nos custos de instalações, como utilizando, ao invés de um cabo de cobre, um cabo de alumínio. Nós conseguimos ver aí nas usinas de solo, principalmente, uma alta incidência de roubo, né? Às vezes a usina ela é um pouco mais afastada da cidade, e aí tem aquele perigo de roubo. Então o pessoal não gosta de usar cobre justamente por conta disso, que é um produto, né, muito caro, e prefere usar alumínio, que é mais pesado, mais difícil de transportar e, consequentemente, mais barato, e aí o
pessoal não é tão visado assim. E você pode fazer a utilização do cabo de alumínio desde que você se atente à especificação de usar uma placa bimetálica ou um conector bimetálico para fazer essa transição do alumínio para o cobre, para que não tenha nenhuma reação química ali e ele reaja e oxide aquele conector. Então você pode fazer, desde que, claro, se atentando, né, questão de norma também, a utilização do conector bimetálico ou da placa bimetálica, mas não tem nenhuma restrição em usar. Só atentar nesses dois pontos. E aí falar um pouquinho da instalação. A gente tem algumas implicações, né, que vale não só para esses modelos, mas para o sistema fotovoltaico de modo geral. Nós sabemos que a gente tem o limite máximo de tensão do inversor e a faixa de operação dele. No caso do GT-LV, que é o 75K trifásico 220, o limite máximo da tensão e o de operação é o mesmo, que são 800 volts. A gente só tem que se atentar para não colocar uma tensão muito baixa na MPPT, porque senão ela não vai startar. Então, tem que estar ali na faixa de 180 a 800 volts. Mas a gente sabe que tem uma faixa ali de operação para a gente operar, que é o ideal, de 370 a 600 volts, mais ou menos, que é o ideal para o inversor trabalhar na potência máxima dele. Porque, para não correr o risco de colocar só 4 módulos, 5 módulos, vai passar do limite inicial ali, ele vai até startar, mas ele não vai produzir da maneira que os componentes internos foram feitos para produzir, porque a gente tem uma tensão nominal ali dos equipamentos, dos componentes internos. Já o inversor 380, que é o SMT, a gente tem um limite máximo de 1.100 volts, que é o máximo permitido. Só que se você ultrapassar de 1.000 até chegar em 1.100, o inversor ele não vai operar, ele vai entrar em stand-by, que é uma zona de segurança que tem ali. Só que se você ultrapassar 1.100, aí já corre risco de danificar o equipamento, a garantia não vai cobrir. Então, o que que a gente fala para você, instalador, tomar como base a faixa de operação? Coloca abaixo dessa faixa de operação para garantir que ela não vai passar por conta de temperatura, que a gente sabe que influencia na tensão do módulo, e também não ter esse risco de danificar o equipamento. Então, o inversor ele vai operar de 180 a 1.000 volts. Então, sempre se certificar que a sua string está dentro desse parâmetro. No inversor GT, igual eu comentei, na tensão nominal da MPPT, ela é uma faixa de 400 a 800. Então a gente tem a faixa de operação, que o inversor até vai funcionar, vai ligar, vai gerar, só que para extrair o máximo dele, para onde ele foi feito para funcionar, de 400 a 800 volts. E para a linha SMT, que é o 380, de 500 a 850 volts. Significa que se você colocar abaixo ou a menos, o inversor não vai funcionar? Ele vai funcionar, de fato. Mas é similar à marcha do carro. A gente sabe que tem uma marcha do carro que o motor ele trabalha melhor, ele trabalha mais folgado, não força tanto, similar mais ou menos a essa faixa de operação do equipamento, tá? E também as diferentes tensões entre MPPTs, que ela não seja maior, né, que 150 volts, que ela esteja ali não tão distante uma da outra, para que o inversor ele não se sobrecarregue para fazer esse processamento da MPPT e não prejudique a sua geração também. E aqui eu coloquei um exemplo de configuração utilizando o módulo mais atual que a gente tem hoje, que é o de 210 milímetros. Então eu peguei o módulo Lipton 670, 210 milímetros, para a gente fazer um estudo aqui, exercitar. Claro que eu já deixei tudo pronto para facilitar, não tomar tanto tempo. Então, eu peguei como base os 670 watts para a gente fazer um estudo. Então, nós sabemos que para fazer o dimensionamento, utilizamos a tensão de circuito aberto para garantir que o módulo ele não vai ultrapassar nessa tensão máxima. No GTLV, a gente tem, então, 150 kW-pico de entrada máxima, com uma tensão máxima de operação de 800 volts. Então, essa vai ser a nossa base para fazer a tensão. Temos a MPPT e a entrada. Então, se nós pegarmos 150 kW-pico, dividir por 670 watts, a gente tem ali mais ou menos 223 módulos máximo. Então, porque é um número ímpar dividido por um número par. Mas a gente consegue. Alô? Aí, acho que deu Deu uma. uma. Voltou. Isso, deu um aviso aqui, daí eu parei de falar. Só vou Voltou. tomar um pouco. Vocês estão Então, nós escutando, temos. pessoal? Então, sim, pode continuar. Fechou, perfeito.
Então, nós temos ali a quantidade máxima de módulos que nós achamos, dividido pela entrada. Não vai dar um número inteiro, mas a gente consegue manipular para conseguir, conseguir colocar tudo no inversor. Então, nós conseguimos fazer 14 strings de 15 módulos e uma de 13, por exemplo. E fazendo esse exercício, né, de 15 módulos vezes a tensão de circuito aberto, que é 46,36 volts, nós temos 695,770 volts. Então, é abaixo de 800, que é a máxima do inversor? É, beleza. A corrente de 18 do nosso módulo, 18,36, né, que é um módulo corrente alta, é abaixo de 21? É. Então, beleza, a gente consegue fazer essa configuração no nosso inversor. Similar agora no SMT. Nós temos uma potência máxima de 185 kWp, tensão máxima de operação 1000 volts, e é a nossa MPPT e a nossa entrada. Similar ao que a gente fez anteriormente, nós chegamos em 201 módulos. Novamente, não vai dar o número inteiro, mas a gente consegue trabalhar ele. Então a gente vai ter 8, 8 strings de 18 e 3 de 19, dando ali 881 volts, vai ficar dentro dos 1000 e a corrente também vai ficar abaixo do que a gente tem. Então a gente consegue fazer essa utilização perfeitamente. Então, módulos que a gente encontra já no mercado facilmente de 270 milímetros, 210 milímetros, desculpa, usando as duas entradas do inversor. Que equipamentos um pouco mais antigos não estão atualizados, temos que usar apenas uma entrada, mas nesse aqui a gente consegue usar de fato as duas. A parte da comunicação, ele já vai com o logger Wi-Fi, já dentro na caixa, todos os nossos inversores, para você fazer o monitoramento dele, fazer o ajuste. E caso precise de um logger 4G ou modelo LAN, a gente tem para fornecer também, o distribuidor consegue fornecer para você. Vai mudar o data logger, mas é um modo de conexão igual ali na chave, na porta do inversor, né, USB. Para múltiplos inversores, utilizando o EasyLogger 3000C, às vezes precisa fazer uma estação meteorológica, também consegue fazer ali com esse logger específico. Então, para múltiplos inversores, fazer um monitoramento de toda a sua usina, independente de quantos inversores ali, até quanto você precisa, né? Claro, respeitando o limite de inversores do Datalogger. E passando agora para algumas soluções. Então, limitação de exportação, monitoramento de carga, por exemplo, o Zero Grid é uma aplicação dessa, a FCI 3.0. Rap Shutdown, que está em alta agora, a gente já teve o nosso webinar de Rap Shutdown, mas eu vou comentar um pouquinho, não vou me estender tanto, tem gravado esse webinar, mas eu vou mencionar aqui, integração a serviços de terceiros. Limitação de exportação, seja um inversor trifásico individual, utilizando o Smart Meter, que você pode adquirir no distribuidor, e os TCs também, né, comprados, facilmente encontrados no mercado, você pode fazer esse zero grid, essa limitação de exportação no inversor sem problemas. Ele é capacitado para fazer isso. Até mesmo em redes delta, que você tem ali uma topologia um pouco diferente, você consegue fazer também esse tipo de aplicação, utilizando dois TCs ali, claro, tem aquele detalhe de fazer o curto-circuito na fase 2 e no neutro para fazer a comunicação certinha. E para múltiplos inversores, uma usina, às vezes o cliente está no Mercado Livre, precisa fazer o zero grid, a gente consegue fazer também com o EasyLogger 3000C e o nosso Smart Meter GM 330, beleza? Que é uma alternativa para o SEC 1000, que é aí sim uma caixa já com tudo pronto para você só fazer a ligação. Então você pode fazer a série dos seus inversores, comunicação com o SEC 1000, e dentro do SEC 1000 já tem o disjuntor, já tem o medidor, não vai o TC junto, nem nos medidores que eu falei antes, mas você pode comprar no mercado facilmente para fazer a instalação, a mudança de referência, claro, só pegar ali a relação até para 5 amperes que o SEC 1000 consegue fazer a leitura. E aí sim, você pode fazer um zero grid, pode fazer um ajuste, né, na potência de vários inversores em série, porque todos eles vão estar sendo comunicados pelo SEC 1000. O AFCI 3.0, como eu mencionei, nós temos toda a nossa linha até 125 kW, já tem o AFCI integrado. Então, esses inversores não são diferentes. E por que que o AFCI a gente chama de 3.0, né? O Inmetro, ele vai regulamentar que o tempo de atuação tem que ser menor que 2,5 segundos. E a potência, né, do arco
tem que ser menor que 750 joules. O nosso, ele lê em até 0,388 segundos. Então, vamos arredondar ali para 0,4 segundos. Então, é muito mais rápido do que o Inmetro exige. E a potência também, né? Essa força do arco, ela é muito menor, mais de 10 vezes menor. Então, enquanto o Inmetro exige 750 joules, a gente opera ali em 60,7. Então, muito menor. E isso só é possível justamente porque a gente tem um componente interno no inversor, um hardware dedicado. Por isso que a gente chama de 3.0, porque ele é o software alinhado ao hardware. E esse software, ele tem uma inteligência artificial que ela vai se adaptando, ela vai aprendendo de acordo com o padrão da rede do seu cliente, com o banco de dados que a gente já tem no inversor. Então, ele vai aprendendo para que ele não pegue um ruído na rede, tome como um falso alarme e ele desative o inversor, dando um erro de AFCI. Por isso que a gente fala que os nossos alarmes falsos é praticamente nulo, praticamente zero, justamente pela união do hardware com o software. Então, o que eu falei, um hardware especializado, com sensores, por isso que a gente consegue atingir muito mais do que o Inmetro exige, justamente por conta desse hardware especializado dentro do inversor. Aqui é um case que a gente gosta de passar. A gente tem na Turquia esse estádio chegou a ganhar um recorde Guinness, tá? Foram 36 inversores Good instalados lá. E aqui a gente teve o Guinness de maior instalação fotovoltaica em um estádio de futebol. Foram com os nossos inversores, que é um exemplo da nossa aplicação do AFC. Já o desligamento rápido, que está muito em alta, né? Igual eu comentei, a gente já tem um webinar específico disso, vou passar rapidamente. Em fevereiro de 2025 desse ano, passou a valer a nova normativa, a 17193, a NBR. Então, alguns corpos de bombeiro, normativas já estão em cima para mudança de alvará, renovação, já está sendo exigido o desligamento rápido. E esses equipamentos eles já estão habilitados e disponíveis para comunicar com esse desligamento rápido. Através de que forma? Porque nós temos os receptores e os transmissores Goodwin. Enquanto a NBR ela exige que tem que haver um tempo de atuação abaixo de 30 segundos, o nosso é abaixo de 7. Enquanto a NBR exige que seja 125 volts, né, o conjunto ali de tensão, o nosso é 80. E enquanto a NBR exige que fora próximo àquela área dos módulos, né, da string, passou de uma determinada área de 300 milímetros, né, 30 centímetros, tem que ser abaixo de 60, o nosso é menos que 1. Na verdade, esse 1 é só um sinal de leitura para você ver que ele está funcionando. Então, nós temos os transmissores juntamente com os nossos receptores que ficam ali no módulo. E aqui eu peguei aquele caso que eu dei de exemplo. Então, uma instalação de 201 módulos, né, fazendo 8 strings de 18 e 3 de 19, nós precisaríamos de 201 receptores, desculpa, 102 receptores e um transmissor, que é o modelo que tem duas toroides, duas bobinas internamente. Porque ele tem uma limitação de corrente, que é 150 amperes cada bobina, cada toroide. Então, um modelo de dois a gente consegue atingir até 300 amperes. Para mais detalhes, para vocês verem como é esse Rap Shutdown, mais detalhes, peço que vá lá no nosso canal do YouTube, verifica esse webinar, já aproveita e se inscreve, curte, comenta, que é muito importante para a gente difundir esse equipamento. Já está sendo muito fiscalizado em alguns estados e é comum o pessoal vir perguntar para a gente, então já tem ali tudo consolidado. Claro, se tiver mais alguma dúvida, pode questionar. Vai ser um prazer tirar essa dúvida de vocês. Integração com soluções de terceiros. Nós conseguimos fornecer a API do nosso portal, que é o SAMS Portal. Se você já instalou o Inversor Good e já é cliente nosso, você já viu quão completo é a nossa plataforma. Você consegue fazer todo tipo de acesso, mudança. E caso você queira desenvolver uma plataforma sua, da sua empresa, algo mais personalizado para o seu cliente, você pode através da API. Então, você consegue extrair esses dados, modificar eles e mostrar ele para o seu cliente de maneira personalizada, caso você queira. Então, é permitido também. Estações meteorológicas, como eu falei com o Slogger 3000C, não é tão comum aqui no Brasil, mas é comum em universidade, por exemplo, para fazer um estudo, né, mais estratégico, um estudo acadêmico, ou uma usina
que tem mais de um tipo de geração, às vezes tem um solar, tem um eólico, tem um a gás, você consegue integrar tudo isso na plataforma do SEMS que ele também permite. A certificação, igual eu comentei, né, ele já está habilitado na portaria 140 e na 515, que vai passar a entrar em vigor. Então, todos eles já estão habilitados, inclusive muito mais do que o Inmetro pede, igual eu comentei com vocês naquela questão do AFCI. Então, a gente tem as certificações IEC e até tem um white paper desenvolvido pela TUV Highland falando dos nossos testes, que é aquela empresa que fornece, né, os certificados, igual eu comentei, que a gente ganhou, foi premiado com 7 anos consecutivos na categoria Alkaline Matters. Eles também fizeram um ensaio justamente para comprovar a nossa qualidade. Então aqui tem o método, tem o link, caso você queira, precise, já quer se adiantar, fazer uma homologação junto à concessionária, já tem disponível no site do Inmetro, a gente manda também o link para você ver de fato, ó, tá em vigor, tá ativo, GTLV e o SMT. Então, um print aí comprovando que não é da boca para fora, a gente de fato está comprometido com bom funcionamento aqui no mercado brasileiro. Alguns cases, então, já partindo para a fase final, claro que no Brasil, né, é um equipamento novo, lançamento, mas lá na China já está sendo utilizado. Então, 1.2 mega, a gente sabe que na China tudo é muito grande, tudo é uma proporção gigantesca. Esse aqui ainda é menor, né, 1.2 megawatts. Esse aqui, 1 mega, também com os inversores, mesclando ali com outros modelos também, em Suzhou, na China. Outro em Suzhou, com 300 quilowatts. 2.2 também em Hubei, na China. E aí a grande pergunta de US$ 1 milhão, aonde adquirir esse equipamento? Então nós temos já distribuidores parceiros que estão com equipamento. Você pode colocar ali, apontar no seu QR Code, colocar suas informações para você receber de primeira mão todas as informações necessárias, datasheet, manual, certificados, tudo que você precisa para já adiantar e levar produto de qualidade e confiança Goodwin que você gosta de fornecer e oferecer para o seu cliente. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Estou à disposição para perguntas, dúvidas e para a gente trocar essa ideia, fomentar esse mercado. Boa. Eu vou só mandar algumas dúvidas que o pessoal perguntou. Eu vou Claro. falar aqui rapidinho, tá? Por que vocês chamam o FCI da Goodby de 3.0? 3.0, justamente por conta do software com hardware. Nós temos inúmeras marcas no mercado hoje que só trabalham com a FCI que a gente fala que é o 2.0, que é apenas software. Então, isso implica que tem falso alarme, ele tem uma precisão muito menor, você não consegue, né, ter essa confiabilidade de praticamente anular todos os falsos alarmes, mas quando a gente fala 3.0 é porque ele alia o software com o hardware e, claro, a confiabilidade good que a gente fornece para os nossos clientes. Então, por conta disso. Perfeito. Temos mais uma pergunta. Vocês têm alguma solução para adequação para quem tem inversores antigos para adequar às novas normativas de segurança? Se for o RSD, né, que você está perguntando, sim, o nosso RSD ele funciona com qualquer tipo de equipamento, não só Good, tá? Se você tem outra marca de inversor no seu cliente, vai vencer o alvará do cliente. Você precisa se adequar na normativa para fazer a renovação. Pode entrar em contato com os distribuidores também ali que eu mencionei, que eles já estão permitindo, já estão fazendo a comercialização, precificação, orçamento do RSD. Claro, a gente também vai dar todo o suporte para você fazer o dimensionamento desse RSD, para caso você precise. Às vezes tem um pouco de dúvida do funcionamento, claro, é um produto novo, nós estamos total disposição para analisar o projeto junto com você, te ajudar para seguirmos juntos e você já conhecer também a solução Goodwin. E no futuro, tá? Esses equipamentos que eu estou falando, eles vão ter o transmissor internamente ao inversor. Então já vai eliminar um componente a mais. Mas hoje a gente trabalha com receptor e transmissor. Isso para qualquer marca de equipamento. Enquanto isso, eu vou fazer a última pergunta que mandaram aqui. Mandaram muitas perguntas. Posso fazer mais duas, Arthur? Claro, sem problemas. Perfeito. A penúltima. É possível nestes inversores trifásicos controlar a corrente AC individual por fase?
Não. Ele vai trabalhar em uma potência desbalanceada, né? Mas agora mudar a saída específica de cada fase não tem como, porque ele é um inversor, né? A gente não tem esse nível de detalhamento. Eu nunca vi nenhum inversor fazer esse tipo de controle, tá? Claro, zero grid, por isso que a gente usa o medidor. Então, ele vai pegar o que cada fase está consumindo ali e ele vai se adequar. Mas agora limitar de fato, essa vai sair X, essa vai sair X, não seria possível. Quanto ao local da instalação do transmissor, tem que ser próximo ao inversor? Não tem nenhum tipo de exigência, tá? Porque o transmissor, ele é via PLC, ele não tem nenhum cabo de comunicação. Ele vai pelo cabo de energia ali do módulo. Então, essa comunicação é feita via PLC. Pode ser próximo ao módulo, pode ser próximo ao inversor. A gente recomenda, claro, né, se for uma distância muito grande, aí a comunicação ela pode ser um pouco comprometida, mas não tem nenhum limite máximo e nem mínimo, tá? O que a gente fala? Coloca a caixa de transmissão em um local de fácil acesso. Pense que você precise fazer uma manutenção ou mudar alguma coisa ali na caixa de transmissão, ou até mesmo o seu bombeiro, ele vai lá fazer a renovação, né, do seu alvará. Ele fala assim, cara, me mostra também aonde está o seu transmissor. E às vezes subir no telhado, ali debaixo do forro, nós sabemos que se for colocar uma botoeira de atuação rápida, ela precisa ser um local facilmente acessado, com identificação, mas também é interessante para que lá no futuro você não pense, pô, vou colocar aqui perto do módulo, já estou aqui mesmo, mas também pensar lá na sua manutenção futura. Às vezes você precisa mostrar para o seu cliente, né, o seu diferencial, também é interessante deixar fácil acesso. Similar à String Box ali, a gente gosto de recomendar que seja um local de fácil acesso para manutenção, beleza? Agora, de distanciamento, não tem nenhuma implicação. Pessoal, quero agradecer vocês pelo tempo de vocês. Eu sei que a semana é muito corrida É e é muito verdade. bom ter vocês aqui por quase uma hora com a gente, sabendo um pouquinho mais do nosso conteúdo.